Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Meu nome é Caio Garcia, eu sou o criador da iniciativa DBA e toda semana eu trago aqui para o canal um vídeo ou uma live sobre o tema Banco de Dados SQL Server. Falo também bastante da carreira do DBA. Esse que é o administrador de banco de dados, é o profissional que cuida ali de um ambiente de banco de dados SQL Server. Se o seu objetivo é entrar para a área de banco de dados, trabalhar com o DBA SQL, tenha certeza que você está no local certo. Aqui você vai ter muito conteúdo para te ajudar aí no começo da sua carreira e te ajudar na sua jornada para conquistar o seu objetivo. No vídeo de hoje eu quero abordar mais alguns temas, mais alguns problemas do dia a dia do DBA. Essa já é a parte 6 que nós estamos fazendo desse tipo de vídeo, onde eu pego casos reais do dia a dia mesmo do DBA SQL e trago aqui para vocês entenderem o que acontece e principalmente como resolver cada um deles. E se você não viu ainda os outros vídeos dessa série, eu vou deixar aqui embaixo um link para a playlist aqui do canal que contém todos esses vídeos aí para você aprender como que funciona no dia a dia mesmo na prática de um DBA SQL. Antes da gente começar, queria pedir para você deixar aqui embaixo o seu curtir, compartilhar também esse vídeo com outras pessoas que desejam também aprender sobre o SQL Server. E se você não é inscrito no canal ainda, aproveita, clica aí, faz a sua inscrição, é gratuito. Ativa também as notificações para não ficar de fora aí de nenhum vídeo novo que a gente publica aqui no canal. Todo dia tem conteúdo, então você pode aprender bastante sobre o banco de dados SQL Server. Vamos lá então? Eu vou compartilhar minha tela aqui com você e vamos aqui para o primeiro caso de hoje. E para esse primeiro laboratório eu quero trazer um caso muito interessante, é muito comum que isso aconteça nos ambientes aí de produção dos clientes que utilizam SQL Server, das empresas que utilizam SQL Server, e você como DBA pode trazer uma solução que eu vou te mostrar aqui para ajudar o seu cliente aí, principalmente voltado à parte da segurança do ambiente. O que acontece, galera? Geralmente, quando não se tem um DBA no ambiente ou quando não se tem ali uma equipe de segurança da informação em um ambiente ali de banco de dados SQL, é muito comum que se criem acessos ao ambiente do banco, logins ali para você se conectar no SQL Server com um nome genérico. Vou dar um exemplo aqui, o nome suporte, e que várias pessoas tenham acesso a esse login, a senha desse login, para se conectar no ambiente. E aí é onde podem começar a surgir problemas, porque quando você tem um login genérico, dificilmente você vai conseguir rastrear quem foi de fato que executou determinada ação ali dentro do banco de dados através daquele login. Afinal de contas, muitas pessoas têm a senha dele e você não vai conseguir rastrear o que está acontecendo ali dentro do banco. Em determinado momento, o cliente pode pedir uma ajuda sua, uma ajuda para o DBA, para tentar de alguma forma bloquear para que isso não aconteça, para que mais de uma pessoa não consiga se conectar simultaneamente com aquele mesmo login, ou você pode ter uma situação onde você não quer que aquele login se conecte por determinadas máquinas, através de determinadas máquinas, que essa conexão venha de determinadas aplicações específicas, ou ainda, você não quer que ninguém utilize o acesso direto ao banco de dados fora do horário comercial. Essa pode ser uma necessidade do seu cliente, de criar ali, de certa forma, uma segurança maior para essas conexões diretas ali no banco de dados dele e também ajudá-lo ali a fazer uma espécie de auditoria de quem está tentando, que hora que está tentando, de que aplicação está partindo, de que máquina está partindo e por aí vai. Então, nesse cenário aqui que nós vamos simular agora, nós vamos trabalhar com um objeto chamado trigger de logon. É um objeto a nível de instância dentro do SQL Server, é uma trigger, é um gatilho, que ele é disparado através de uma ação. E qual que é essa ação que nós vamos simular aqui? A de login, a de conexão dentro do meu ambiente. Vamos continuar então aquele exemplo que eu comecei a falar para você do login comum, né? Onde você tem um login que várias pessoas têm a senha dele, mas você quer garantir que só consigam se conectar no ambiente em um horário específico, ou seja, no horário comercial. Depois das 18 ou antes das 8 da manhã, você não quer que ninguém se conecte ali no ambiente através desse login. Nós vamos utilizar aqui então a trigger de logon para fazer esse bloqueio e então ajudar o cliente a ter um controle maior ali do que está acontecendo no ambiente dele. Eu vou criar aqui com você um login chamado admin support. Vou dar uma senha qualquer aqui para ele, só para exemplo mesmo. A configuração default aqui, bem padrão mesmo, vai se conectar no master,
A única coisa que eu alterei aqui é a linguagem para US English. O resto você desmarca todas as opções. Você pode fazer por tela ou pode fazer pelo script aqui junto comigo. Eu vou disponibilizar esse script lá no grupo VIP do Telegram do DBA Onboarding. O link está aqui na descrição para você entrar e fazer o download gratuitamente. Estou aqui na minha instância do SQL Server 2022 e aí eu vou fazer a criação desse cara. Vou selecionar ele aqui simplesmente e pronto, executei. Esse cara aqui já consegue ser utilizado. Vamos fazer um teste? Ó. Deixa eu copiar a senha dele aqui. Vou tentar fazer um login. Admin suporte, colar a senha. Beleza, está funcionando, conectando na minha instância, ok? Então vamos lá. Ó. O que a gente vai fazer? Eu tenho um script aqui, nós vamos utilizar uma trigger de logon e eu já vou explicar para você a regra dela aqui agora nesse momento. O que essa trigger de logon ela faz? Ó, ela vai ser um objeto, né? Eu estou dando um nome para ela aqui de TR, horário conexão. Ela é um objeto a nível de servidor, ou seja, a nível de instância. E é uma trigger baseada aqui no logon. Ou seja, eu quero validar quando tiver um logon na minha instância, alguém tentar se conectar ali, eu quero fazer alguma ação, quero que dispare essa trigger aqui para mim. E aí dentro dela, qual que é a regra que eu tenho? Eu estou utilizando aqui uma funçãozinha interna do SQL chamada original login. Ela vai me retornar qual que é o login que está tentando fazer essa conexão. E aí eu estou verificando, esse login é o que tem o nome admin support? Essa é a primeira condição. Além disso, eu estou pegando aqui uma função chamada datePart, que ela vai quebrar uma data e vai pegar uma parte da data específica que eu passar aqui para ela como parâmetro. Então eu estou dizendo, ó, eu quero do getDate, deixa eu fazer um select aqui para você ver ó, o que o getDate vai retornar, se você não sabe ainda. Ele vai me retornar isso daqui, ó. Ele vai me retornar a data, mês, dia, ano, hora, minuto, segundo, milissegundo e por aí vai, tá? Então eu estou dizendo para o SQL que eu quero que ele pegue uma parte da data e eu estou passando como parâmetro aqui ó, a hora. Vamos pegar essa função inteira aqui e executar para você ver o que acontece. Ó. Isso, selecionar aqui, dar um select e olha só, ele está pegando 21. Por quê? Eu estou às 21h13 executando esse comando. Então ele está pegando de hoje qual que é a hora. É isso que eu estou perguntando aqui nessa função. Beleza? Ele retornou para mim 21. E aí na minha regra aqui embaixo, eu estou verificando a hora que eu estou conectando é menor do que 8 ou ela é maior do que 17, ou seja, eu estou querendo aqui eliminar conexões fora do horário comercial. Ou seja, se for antes das 8 ou depois das 17 horas, ele vai dar verdadeira essa condição, ou seja, conectei com o admin suporte fora desse horário aqui, das 8 às 17, ele vai vir para dentro aqui desse if e vai fazer uma operação de rollback, que é desfazer a operação, ou seja, ele não vai permitir a conexão ali no ambiente. É claro que você pode incrementar ainda mais a regra, por exemplo, eu quero saber se é horário comercial apenas de segunda a sexta. Também não quero que permita se for sábado e domingo. Eu posso incrementar da forma como eu precisar aqui. Mas para esse nosso exemplo, essa regra aqui já está valendo, ok? Então eu vou selecionar aqui o script dessa trigger e vou dar um F5. Pronto, ó, criei ela. E aí onde que ela fica aqui no meu ambiente de SQL? Você vem aqui na lateral, na sua conexão, vai em objetos do servidor, aqui gatilhos, você expande gatilhos e aí ele vai aparecer, ó. Veja que ele não é dentro de um banco de dados, ele é a nível da instância. Então é em objetos do servidor, gatilhos ou triggers, se tiver em inglês, e aí você já pode ver ela aqui, beleza? Ela já foi criada. Você tem a opção, por exemplo, de clicar com o botão direito e desabilitar ela. O que vai acontecer? Ela está desabilitada, portanto a regra aqui dentro não está valendo. Ela não vai ser executada. Eu quero habilitar ela novamente, botão direito, habilitar. Dá para fazer isso por script também, da forma como você preferir. Importante ressaltar que você tem que tomar muito cuidado com a regra que você está colocando aqui na trigger, porque senão você pode bloquear você mesmo, bloquear o próprio sysadmin. Então tenha bastante cuidado para fazer a criação da trigger de logon, preste bem atenção mesmo no código que está aqui dentro, para você acabar não bloqueando a sua própria conexão também. E aí ninguém consegue conectar na instância. Existe ali uma forma de você conseguir reverter essa situação,
mas é uma situação bem crítica, tá? Então, cuidado para não acontecer de você acabar bloqueando a sua própria conexão. Nesse nosso exemplo aqui, ó, se eu tentar conectar, deixa eu pôr aqui outro login, ó, vou conectar com o meu login normal. Ele me permite conectar, ó, vou fechar aqui e vou abrir de novo. Ó, ele está me permitindo conectar com o meu login Caio B aqui normal. Agora, vamos tentar conectar, deixa eu pegar a senha aqui dele de novo, com esse mesmo carinha, com esse mesmo login, o admin suporte. Ó, admin suporte, vou colocar a senha dele aqui e vou dar um conectar. Opa, deu uma mensagem de erro, ó. E aí ele fala que não é possível fazer a conexão com admin suporte e ele dá uma mensagem de erro aqui falando que é o contexto de trigger de execução e tudo mais. Ou seja, a trigger barrou, por quê? Porque eu estou tentando me conectar com esse login a partir do horário 21 horas. E 21 horas não é permitido fazer a conexão aqui de acordo com a regra que eu coloquei. Então, esse é um primeiro bloqueio que você pode fazer de acordo com a necessidade do seu cliente. E aí, perceba que aqui a ideia pode ir longe. Você pode customizar da forma como você precisar. Eu vou dar um outro exemplo aqui com uma outra condição. Aqui a gente bloqueou através do horário, beleza? O que eu vou fazer? Ó, eu vou dropar essa trigger de logon. Importante, quando você for criar uma trigger nova de logon, garanta que não tenha nenhuma outra em execução. Porque se você tiver duas triggers de logon, pode acabar entrando em conflito ali as regras e você novamente cair naquele problema de acabar bloqueando você mesmo, tá bom? Então, muito cuidado. Garante aí que não tem nada criado. Acabei de dropar ela aqui, ó. Deixa eu voltar lá em objetos do servidor, gatilhos, ó, não tem nada. Se eu expandir aqui, a trigger não existe mais. Eu vou te mostrar uma outra forma agora que você pode bloquear aqui através da trigger de logon. Tem um outro script aqui, ó, que ele faz uma regra bem interessante. Lá em cima a gente bloqueou pelo horário, lembra? Agora eu quero bloquear pelo program name, ou seja, eu não quero permitir que a conexão desse login aqui venha através do Management Studio ou do SQL CMD. Imagina que esse login fosse um login somente da aplicação, que eu não quisesse que ninguém se conectasse no banco através dele, porque eu quero garantir que somente a aplicação se conecte. Senão eu não tenho como rastrear se foi a aplicação que executou ou se foi alguém direto aqui pelo Management Studio. Então, nesse caso, eu quero bloquear o nome do login e se ele tiver o nome aqui da aplicação, né, o program name, que é uma variável interna do SQL aqui, que é uma função interna do SQL. Se estiver vindo o nome começando aqui com Microsoft SQL Server Management Studio ou SQL CMD, que é uma outra forma de você também fazer comando direto no SQL, eu quero que ele barre, que ele faça o rollback aqui para mim, beleza? Vou criar aqui então essa trigger, coloquei um outro nome para ela aqui, ó, tr bloqueia SSMS, deixa eu dar um F5 aqui, gatilhos, ó, a trigger aqui criada, beleza? Vamos lá então agora, deixa eu copiar de novo aqui a senha, vamos tentar nos conectar aqui agora pelo Management Studio. Vou tentar me conectar e tomei o erro de novo. Por quê? Porque eu estou tentando me conectar no SQL, na minha instância, com o login admin suporte através do SSMS, do Management Studio. E lá na minha trigger de logon, eu não estou permitindo que aconteça. Como que eu posso testar aqui para ver se através da aplicação iria funcionar essa conexão? Antes de liberar, né, para o cliente dizendo, olha, está funcionando a trigger aqui, não está permitindo conectar somente pelo SSMS. E essa informação que eu vou te passar aqui agora é uma informação que o DBA ele deve evitar de compartilhar com outras pessoas, porque elas podem usar isso justamente para burlar uma trigger de logon. Mas você pode usar esse artifício que eu vou te mostrar aqui agora para fazer um teste, para fazer uma validação do que está acontecendo, tá? Para ver se está funcionando a regra. Aqui na hora de fazer a conexão, você vai clicar aqui em opções. Depois disso, você vai vir aqui em parâmetros de conexão adicional. E aí nós vamos simular aqui, ó, application name igual, e vou dar um nome aqui qualquer. App mobile, por exemplo. Quero colocar aqui, a aplicação tem esse nome aqui. O que eu estou falando para o SQL?
Se conecta pelo Management Studio, mas na hora de fazer a conexão, muda o nome da aplicação que está sendo mandada para o SQL, para ao invés de Management Studio, para App Mobile. Beleza? Vou voltar lá, eu vou dar um conectar e pronto, consegui me conectar. Ou seja, quando a conexão vier de uma aplicação com nome diferente de Management Studio ou SQL CMD, ele vai permitir a conexão. Agora, como a gente fez anteriormente, ó, deixa eu voltar aqui, vou lá de novo, vou tirar esse parâmetro e vou tentar me conectar agora, como SSMS. Aí ele vai barrar, ou seja, a regra está funcionando, está bloqueando. Além de tudo isso que você viu aqui comigo agora, você também tem a possibilidade de criar uma tabela de log, de logar essas informações de falha nessa tabela de log. Você tem a possibilidade também de talvez não barrar, apenas fazer uma auditoria, jogar isso numa tabela para ficar registrado os logins que aconteceram ali, de qual aplicação veio, que horário que foi, enfim, da forma como você precisar, você pode customizar isso para o seu cliente. Esse caso é bem bacana, eu já usei bastante no dia a dia com o cliente, principalmente quando é usuário de aplicação, que o cliente, por algum motivo, a senha do usuário da aplicação, do login ali da aplicação, foi divulgada e algumas pessoas da empresa sabem qual é essa senha, então a gente utiliza desse artifício da trigger de logon para barrar e permitir que a conexão venha apenas da aplicação. Isso dá mais segurança para o cliente, dá um controle melhor e, claro, evita ali que alguém faça alguma coisa errada no ambiente. Por mais que não seja o intuito fazer errado, pode acontecer e acabar causando algum problema ali para o ambiente, para os dados e para a empresa de uma maneira geral. Tranquilo? Então, ó, esse é o primeiro caso que eu queria mostrar hoje, trigger de logon. Vou deixar os scripts para você poder baixar, também fazer os testes aí no seu laboratório, assim como você fez aqui comigo. E também lembrando que você pode customizar isso da forma como você precisar e aí o céu é o limite. Você pode aí fazer as regras que você precisar. Bom, vamos agora então para o segundo caso de hoje. Deixa eu fechar esse cara aqui, salvei o script, vou fechar e vou para o segundo caso de hoje. Esse segundo caso, deixa eu aproveitar aqui para deletar a trigger, já que eu não vou usar mais, e excluída. Vamos lá então para o segundo caso de hoje. O que eu quero simular com você aqui agora? Existem algumas situações que podem ocasionar falha de um job que você tem ali na instância. Lembrando que o job é um agendamento que você consegue fazer para executar um determinado script no seu ambiente de banco de dados. Pode ser um backup, uma manutenção de índice, ou até mesmo um job com regra de negócio, que vai executar update, vai gerar dados numa tabela de histórico, enfim. Você pode agendar a execução de um script dentro do seu ambiente de banco de dados. Pode acontecer em alguns momentos que determinados jobs de regra de negócio do cliente não podem falhar por nenhum motivo. Se falhar a execução dele e não ser executado num tempo hábil ali que o cliente precisa, ele pode ter um problema ali de faturamento, por exemplo. Ele pode ter um problema para enxergar uma visão de um Power BI com dados de faturamento do dia anterior e isso vai impactar na tomada de decisão ali dos gestores no dia seguinte. E a gente sabe que num ambiente transacional, quando eu digo ambiente transacional, é onde tem usuário utilizando a aplicação 24/7, ou seja, a empresa tem turnos que ficam utilizando a aplicação e sempre tem alguém ali movimentando dados, inserindo dados novos, excluindo, alterando e por aí vai. Quando você está num ambiente que é muito transacional, você está sujeito a que em alguns determinados momentos possa ocorrer conflitos entre dois ou mais processos e isso pode acabar gerando um erro. Uma outra situação, imagina que você tem uma ação em que você precisa reunir dados de 3, 4 instâncias diferentes e você vai utilizar, por exemplo, um linked server para fazer isso e jogar esses dados já consolidados dentro de uma tabela para então ser gerado um painel lá para o diretor tomar uma decisão. E isso é feito toda madrugada através de um job que executa ali, que faz essa junção dos dados, trata eles e coloca nessa tabela, e esse job roda 2 da manhã. Esse tipo de situação é muito comum. É muito comum que você tenha jobs que façam esse tipo de ação durante a madrugada, principalmente. E aí, qual que é o ponto aqui?
Onde eu quero chegar com todos esses exemplos que eu estou dando para você aqui? Pode ser que o seu cliente ele tenha jobs de negócio, de regra de negócio, que sejam extremamente importantes para a operação dele, e você precisa de alguma forma garantir que esse job, se ele falhar a execução normal dele, ele seja executado em tempo para que quando o seu cliente precise daquelas informações, por exemplo, que ele está tratando, ele possa ter as informações trabalhadas ali já e não tenha que, puxa, deu erro na madrugada, são 8 da manhã, precisa executar na mão, não vai dar tempo de entregar o relatório e por aí vai. Podem acontecer algumas situações, como a que eu falei, por exemplo, processos entrarem em concorrência e dar um deadlock, pode falhar um linked server. Então, existem situações que podem fazer com que o seu job falhe e você, como DBA, tem como fazer uma configuração no job para garantir que, se ele falhar, ele vai ter mais uma tentativa ou mais de uma tentativa e vai conseguir executar o que você precisa ali sem problema nenhum, garantindo que aquele job seja entregue, que ele de fato dê o resultado que ele precisa dar para o seu cliente. Eu vou te mostrar uma situação aqui simulando um problema de deadlock. Resumidamente, o deadlock é quando eu tenho dois processos executando, onde um depende do outro terminar para prosseguir a sua execução, e como nenhum dos dois consegue terminar, porque eles, obviamente, dependem um do outro para que isso aconteça, o SQL Server ele precisa decidir qual dos dois ele vai permitir finalizar, e para isso ele precisa derrubar a conexão do outro. Então entra em ação aí um carinha chamado Deadlock Monitor. É uma ação interna do SQL, é um recurso interno que vai ficar olhando para esse tipo de situação e ele vai decidir ali qual dos dois processos ele vai derrubar para que o outro consiga terminar a sua execução. Então imagina que você tem um job que vai rodar 2 da manhã, vai executar um processo importantíssimo para o seu cliente e durante a execução ele tomou o erro ali de deadlock. Ele entrou em concorrência com outro processo que estava executando de um usuário, por exemplo, na aplicação, e aí o SQL derrubou o processo do job. Você quer garantir que quando o cliente chegue pela manhã, aquele job tenha executado com sucesso. Você poderia, por exemplo, ir na mão ali manualmente, quando ele falhou, receber um alerta e vai lá e executa ele na mão para resolver esse problema. Só que você não vai ficar acordado de madrugada, não é mesmo? E mesmo que seja durante o dia, às vezes você não quer que espere de uma ação manual de um DBA para executar ele novamente. Você pode fazer uma configuração, portanto, nesse job para garantir que ele execute novamente e com isso, se o problema era um deadlock, por exemplo, ou até mesmo uma falha de um linked server, depois de um tempinho ele tente novamente executar e aí, se isso não acontecer de novo, o problema não acontecer de novo, ele vai executar com sucesso e vai estar resolvido o problema do cliente. Beleza? Explicado tudo isso, eu vou mostrar aqui para você, vai ficar mais claro, mais fácil de você compreender. Vamos lá, ó. Criei aqui duas tabelinhas na minha database, uma chamada tab1, tab2. Não se preocupe com o nome, os campos, é só para simular o problema do deadlock aqui, tá bom? Ó, vou inserir uma linha em cada uma dessas tabelas, fazer um select nelas aqui agora. Ó. Na tab 1 eu tenho o valor 1 e na tab 2 eu tenho o valor 9. Eu tenho um script aqui que eu vou deixar disponibilizado para você também depois, lá no grupo VIP do Telegram, que ele vai abrir uma transação, depois ele vai dar um update aqui, onde o valor é igual a 1 na tab 1, vai jogar o valor 11. E depois ele vai vir aqui na tab 2, onde o valor é 9 e vai jogar o valor 99. Entre um update e o outro, eu tenho aqui uma operação chamada wait for delay, que é, eu quero que ele execute esse update, aguarde 20 segundos e depois execute esse outro update. No final, ele vai dar um commit, que é para encerrar a transação. Esse comando aqui de cima é para que eu quero forçar para que o job dê erro. Então eu coloquei esse cara aqui porque eu quero que quando ele entrar no processo do deadlock junto com o outro, o SQL priorize esse aqui e derrube o outro, não derrube esse cara aqui que eu vou executar nessa query. Combinado? Aí o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu criei um job bem simplesinho, basicamente é igualzinho esse script. Coloquei o nome nele aqui ó, de Job Update. Deixa eu abrir ele para você ver. Ó. Vim aqui em etapas, editar. Qual que é o script desse job? Ó? Ele vai abrir uma transação, begin tran, e aí ele só vai inverter a ordem.
enquanto o comando de trás aqui, ele está dando primeiro um update na tab 1, aqui eu estou dando um update na tab 2. E depois eu estou dando um update na tab 1. E entre eles, ele tem o mesmo wait for delay aqui de 20 segundos e no final eu dou o commit. Esse comando aqui, não se preocupe com a lógica dele. É só para a gente simular um caso de deadlock para você ver o erro de deadlock acontecendo, tá bom? Então, ó, vou dar um OK aqui. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou executar esse cara e logo na sequência eu vou colocar o job para executar. E aí a gente vai monitorar isso para ver o que está acontecendo. Executei e agora estou executando o job. Vou vir aqui numa terceira aba e vou executar a proc SP Active. Agora, ó, eu posso ver que eu tenho aqui o primeiro, que é o meu script executando, e depois embaixo é o job executando. Vou executar de novo. Ele está com wait info aqui e wait for delay. Veja que o primeiro já está dando lock. O segundo agora começou a dar lock. E olha só essa coluna aqui. Ó. O que está acontecendo? O primeiro comando, que é o que eu executei aqui ó, na query, que executou com sucesso, ele é o ID 59. E o job, que é o que eu startei por segundo, é o ID 53. Os dois entraram em lock. E aí eu posso ver através dessa coluna aqui, Blocking Session ID, que um estava bloqueando o outro. O 59 estava sendo bloqueado pelo 53 e o 53 bloqueado pelo 59. Ou seja, eles iam ficar em loop infinito. Eles nunca iam terminar porque um estava aguardando o outro terminar a sua operação para seguir em diante. Aí o que aconteceu? Entrou em jogada o Deadlock Monitor dentro do SQL e ele optou por derrubar um dos processos para deixar com que o outro termine. E aí a gente pode ver aqui ó, que esse que eu executei na mão, que está com a prioridade alta aqui, que eu forcei, ele conseguiu executar. Ele executou o update nas duas linhas. Se eu pegar agora o job, olha só, ele apresentou falha. E aí se eu for lá no job, vamos voltar aqui no job, botão direito nele, exibir histórico, ele deu falha. Se eu entrar aqui no detalhe da falha, eu posso ver a mensagem aqui ó, que a transação falhou, ele entrou em deadlock. E aí o SQL fez esse cara aqui ser uma vítima do deadlock, ou seja, derrubou o processo do job. E aí imagina lá no exemplo agora, 2 da manhã, o job que era importantíssimo para o cliente deu deadlock porque a aplicação lá, o usuário executando uma ação no sistema, entrou em conflito e pronto, deu deadlock e derrubou o job. Deu erro aqui no job. Vamos chegar de manhã, o cliente não vai ter os dados dele lá que ele precisa para fazer os reportes deles para a gestão, para os gestores da empresa. Como que a gente pode tratar isso? Como eu falei, o DBA poderia vir aqui e colocar para executar de novo, ele poderia criar um outro step do job para tentar fazer uma execução de novo, mas eu vou te mostrar uma forma simples de resolver esse problema em casos em que o problema não persiste por muito tempo, beleza? O que eu vou fazer? Ó? Vou truncar as duas tabelas, vou resetar aqui o processo, né? Então, ó, vou voltar ao estágio normal. Então, a primeira tabela tem o valor 1 e a segunda tabela tem o valor 9. Nós vamos executar esse cara aqui de novo e o job novamente. Só que antes de fazer isso, eu vou vir aqui no job, vou lá no step, na etapa que executa o script, e aí eu vou vir aqui ó, em avançado, tem uma opçãozinha aqui muito interessante. Tentativas de repetição e intervalo de repetição em minutos. O que esse cara faz? É um retry. Se ele falhar, eu quero que ele tente executar de novo quantas vezes? Eu posso vir aqui, por exemplo, e falar, tenta executar mais uma vez para mim. Se ele falhar, automaticamente, sem eu ter que fazer nada, beleza, Caio, mas depois de quanto tempo você quer que ele execute de novo? Eu quero que 1 minuto depois ele tente executar mais uma vez. E aí você pode configurar aqui da forma que você precisar. Eu quero que ele tente executar até 5 vezes de novo, a cada 2 minutos, por exemplo. Aí falhou, ele vai dar 2 minutos, vai tentar uma vez. Vai dar mais 2 minutos se falhar de novo, tentar mais uma vez. Até 5 repetições. Você pode configurar da forma como você precisar, de acordo com a regra que você precisar. Eu vou pôr aqui, ó, só para a gente testar, eu quero que ele repita mais uma vez só e ele faça essa repetição no intervalo aí de 1 minuto. Vou dar um OK e vou dar um OK. Vou executar esse cara e agora eu vou executar o job.
estamos com o mesmo cenário de novo, ó. Os dois em execução, o primeiro é a query e o segundo é o job. Eles estão aqui em execução ainda, ó, estão no wait for, estão esperando para ir para o segundo update, wait for. Quando der 20 segundos, ele vai entrar em lock o primeiro. Ó, já entrou em lock. O segundo entrou em lock também. Ó. Veja só, os dois estão em lock e pronto, pararam. O que aconteceu nesse momento? Ó? O primeiro executou aqui, digamos que a aplicação lá, o usuário conseguiu executar. E o job? O job está em andamento ainda. Não era para ele ter dado falha? Vamos ver o que está acontecendo. Ó. Se eu for vir aqui e executar o RuiseActive, ele não está executando nada. Mas por que o job fala que ainda está em andamento? Vamos ver aqui, ó, dá um botão direito no job, ver histórico. Olha só que interessante, veja que ele está com um playzinho, como se ele estivesse em execução. O que aconteceu? Vamos expandir aqui. Ó. A primeira tentativa que ele fez, ó, veja que ele ficou com uma setinha aqui. Se eu clicar nela e vir aqui no histórico, ele fala para mim o que aconteceu. Deadlock. Ó. Ele deu erro, ele deu deadlock. Só que ele ainda está em execução. Por quê? Eu coloquei lá o retry, mais uma tentativa daqui a 1 minuto. Então ele está aguardando aquele 1 minuto para tentar de novo. Quando ele completar 1 minuto, ele vai executar de novo. Vamos ver se já deu? Ó, ele já entrou de novo na execução, porque já passou 1 minuto daquela vez que ele deu o erro, conforme a gente configurou, e começou a executar de novo. Vamos ver aqui, ó, vamos acompanhar. Ó, já está em 16 segundos, 18, beleza, acabou. E aí agora quando eu vou lá no job, olha só o que aconteceu. Ele executou com sucesso, e se eu for lá no histórico do job, eu der agora aqui um atualizar, veja que ele ficou com um sinalzinho de warning. O que é esse cara? Ó, se eu expandir ele, ele me fala que ele tem uma atenção, né, tem um warning aqui, por quê? A primeira execução dele falhou, mas a segunda executou com sucesso, foi executado de forma bem sucedida. Ou seja, ele só está me avisando que, ó, dá uma olhada aqui, tem um pouco mais de atenção aqui nessa execução, porque ela não deu erro, mas aconteceu alguma coisa aqui que não era esperado. Diferente dessa primeira, que ele deu erro de deadlock e já encerrou o processo. Aqui nesse ele tentou, e aí se a gente for ver aqui, ó, exatamente 1 minuto depois, ele executou de novo porque a gente configurou isso lá dentro do job. Bacana, né? Muito bom isso daqui, porque em casos de deadlock, quando é um processo muito crítico, isso pode te ajudar, pode te salvar. Pensando lá no caso do linked server também, pode te ajudar, porque às vezes o linked server ele pode apresentar uma falha, mas é uma falha de conexão, não é uma falha do job em si. Por algum motivo ali deu uma intermitência na conexão com o linked server e falhou a execução. Você pode utilizar essa configuração do retry, do repetir ali novamente a cada 10 minutos, a cada 1 minuto, enfim, fazer mais algumas tentativas, porque se restabeleceu a conexão novamente, ele já vai conseguir executar e fazer o trabalho que você precisa ali automaticamente, sem você ter que se preocupar aí de estar, por exemplo, de madrugada vendo o que está acontecendo e principalmente fazendo com que o seu cliente tenha o resultado que ele precisa ali na execução desse job. Muito legal isso, né? É uma coisa simples, como você pode ver, uma configuração bem simplesinha aqui, é utilizar esse retry, né? Tentativas de repetição e o intervalo de repetição, e aí você pode configurar como você precisar aqui. Beleza, gente? Essas, portanto, foram as 2 dicas de hoje aí do dia a dia. Você vai se deparar em algum momento aí da sua carreira como DBA SQL com essas situações e agora você já sabe para que servem, como que funcionam e como que você pode, claro, sempre oferecer o melhor trabalho possível ali para os clientes, para as empresas que utilizam o banco de dados SQL Server. Se você gostou dessas 2 dicas, deixa aqui embaixo o seu comentário. Se você já conhecia, comenta também para a gente saber aí quantas pessoas já conheciam, quantas pessoas conheceram agora através dessa aula. Eu vou ficando por aqui, espero você na próxima semana. Até lá, tchau!